Olá, eu sou o professor Fábio e apresento aqui uma proposta de oficina de leitura, pensada inicialmente para o ensino remoto, mas que talvez seja capaz de inspirar trabalhos de literatura em outros contextos. O objetivo principal é desenvolver o gosto pela leitura em alunos dos últimos anos do ensino fundamental. Para atingir esse objetivo, procurei obras que se afastam do que é considerado cânone, tentando aproximá-lo desses conteúdos através de linguagem e de temáticas que dialoguem um pouco mais com sua realidade. Acredito que esse pode ser um primeiro passo para a descoberta de novos leitores que buscarão, pouco a pouco, diversificar suas escolhas em relação a textos e autores. Comecei então introduzindo esse tipo de literatura com conceitos simples e curtos, sempre buscando estabelecer relações com outras manifestações culturais periféricas, especialmente música e grafitagem, a fim de que as aulas se tornem mais atrativas para o seu público. A ideia dessa oficina é explorar exclusivamente as obras, porém, esse primeiro encontro apresenta os contextos socioculturais através dos quais elas são produzidas. Aqui são apresentadas características da literatura marginal, sempre vinculadas a imagens de textos literários curtos, esses julgados capazes de estimular o interesse dos alunos por essas temáticas. Seguimos explorando textos curtos, porém completos, pois eles são capazes de transmitir mensagens que caracterizam esse tipo de produção, e ainda nos remete a situações cada vez mais comuns do nosso cotidiano. Neste caso, um assalto a ônibus refletido em texto literário. Aqui ilustra imagens de um exemplo da região periférica e uma das suas manifestações culturais, como o sarau. Este slide tenta refletir a literatura marginal como um espaço de manifestação cultural, tanto para aqueles que a produzem, quanto para aqueles que a consomem. Novamente a mesma afirmação cultural, desta vez exemplificada por um texto que nos oferece uma bela análise sobre os sonhos que ali se manifestam, em contraste com a realidade vivida. Novas características da produção periférica, detalhando temáticas que inspiram escritores e artistas dessa cultura. Interessante perceber que muitos alunos poderão vincular esse texto à sua própria realidade, fazendo-os perceber o quanto a literatura está próxima de suas vidas. Contextualizamos, então, a literatura marginal dentro de um movimento cultural mais amplo, como a grafitagem, a dança de rua, o cinema, o teatro e a música. Para esse encontro, escolhi o videoclipe da música Gueto, do Marcelo D2, porque esse vídeo ilustra perfeitamente o conteúdo da aula através das imagens da própria letra da canção. Porém, as opções são inúmeras. Ampliando o conteúdo das temáticas encontradas na literatura marginal, mostro também exemplos de como os autores se inspiram e buscam transmitir mensagens de esperança e superação, em meio a tantos problemas que enfrentam. Como já dito, a ideia desta oficina é inspirar e desenvolver o hábito de leitura em alunos dos anos finais do ensino fundamental. Para isso, nada melhor do que ilustrar o exemplo da escritora Carolina de Jesus com o seu icônico Quarto de Despejo, este que comprova o poder transformador da leitura e da escrita.